Gente, para quem está com a gente no Ministério Preciosa, sabe que no mês passado, né, meninas, me ajudem, a gente estudou o livro de Salmos, não é verdade? Foi mês passado ou já foi no outro mês? Me ajudem. Foi abril? Muito obrigada. Então, em abril, a gente estudou o livro de Salmos. Quem aqui participou desse momento de devocional? Amém. Quem aqui participou lendo um salmo no áudio? Levanta a mão. Ai, ó, lindas. Quem aqui declamou uma poesia no meio desse tempo de devocional? Teve gente? Cadê? Levanta a mão. Letícia. Ah, Letícia está no Brasil. Quem cantou um salmo? A mãozinha dela, ela faz assim, pequenininha. A gente teve pessoas lindas, maravilhosas, mulheres de Deus que cantaram salmos, que proclamaram poesias. Você que não teve a oportunidade de participar desse tempo de devocional, dá uma olhadinha no nosso Instagram, do Ministério Preciosa, ainda está lá salvo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E o Senhor, Ele é muito maravilhoso, né? Porque Ele conecta tantas coisas, né? E aí eu estava preparando a mensagem para hoje à noite, e eu falei, gente, olha que loucura, eu não lembrei exatamente que nós tínhamos vivido esse tempo de abril que nós falamos de salmo. Mas o Senhor, no meu coração, dizia para que eu ministrasse hoje um salmo. Só no final que eu falei, olha, a gente estudou salmo em mês de abril, né? Então, o Senhor é maravilhoso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, e eu queria que vocês também mantivessem o seu caderninho e a sua caneta aí, de prontidão. E eu queria que você abrisse no Salmo 92. Abra aí sua Bíblia. Não só a sua Bíblia, mas o seu coração. Enquanto você estiver abrindo, eu queria orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por essas mulheres maravilhosas, lindas, preciosas, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui. E eu tenho certeza, Pai, que o Teu Espírito Santo vai falar com cada uma de nós. Pai, que não seja a minha voz, que não seja eu aqui falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa, ó Pai, mexer nas nossas estruturas, mexer naquilo que precisa ser transformado, que o Senhor possa, ó Pai, mexer na nossa terra, que o Senhor possa ver as nossas raízes, para que a gente possa florescer aqui nessa noite, Pai. Não porque merecemos, mas porque o Teu Espírito Santo é misericordioso. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Mas usa, Senhor, a nossa vida aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo abriu? Salmos 92. Salmos 92. Amém? Quem não abriu, misericórdia? Ninguém. Então, todo mundo abriu. Glória a Deus. Vamos lá. Salmo, um cântico para o dia de sábado. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, o Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como ervas e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força. Hebraico chifre. Como do boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Ou exaltastes a minha velhice com óleo novo.
Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram e debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, que crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, não há injustiça. Amém. Gente, esse salmo, ele é um cântico. Vocês perceberam que eu falei, né, Chipre, que eu dei umas pausas, né? Tem ali umas pausas. A gente não sabe exatamente quem foi o autor especificamente do Salmo 92, mas a gente sabe que a maioria dos salmos são davídicos, né? Vieram de Davi. Mas a gente tem vários tipos de salmos. A gente tem os messiânicos, a gente tem os salmos em forma de cântico, que é o caso aqui. A gente tem salmos que são de lamento, né? Aqueles que Davi se lamentava e se derramava ali diante do Senhor. A gente tem alguns salmos que eram declarados e cantados dentro dos templos, dentro das sinagogas naquela época. Esse salmo especificamente, ele foi cantado num templo hebreu, né, ali, e eles estavam comemorando o dia sabático, né? Então eu dei uma olhada e vi que eles estavam cantando e declamando esse salmo ali em comemoração a um dia ali sabático. E a gente pode ver que, eu não sei você, mas salmo sempre é usado na minha caminhada cristã. Porque em qualquer momento da nossa vida, a gente vai ter momentos de alegria que a gente vai celebrar e dar cânticos ao Senhor. Mas vai ter momentos de lamento, de profunda tristeza, que a gente vai se deleitar aos pés do Senhor. E a gente vai, às vezes, pegar um salmo para poder ser a nossa oração e o nosso lamento. Você já fez isso em algum momento da sua vida? Eu já fiz em muitos momentos da minha vida. Em muitos momentos da minha vida, até a palavra não saía na minha boca. A tristeza e, às vezes, aquela dor era tão grande que eu não tinha palavras para poder falar para Deus. Mas ainda bem que o Espírito Santo, ele transmite, né, até aqueles gemidos inexprimíveis e leva até ao Senhor. E muitas vezes eu abria um salmo e eu, com muita dor, eu declamava um salmo de lamento. Eu sei que em algum momento da sua vida você fez isso também. Ou em algum momento da sua vida você pôde declamar um cântico de alegria ao Senhor. E eu separei esse salmo e ele nos ensina muito sobre o nosso tema, né? Muito bonito, né, gente? Tempo de florescer. E eu confesso para vocês que a gente tem a equipe do Mão na Massa, né, que a gente faz as reuniões de planejamento. Eu confesso para vocês que naquele dia da reunião de planejamento com Mão na Massa, que a gente faz todo o planejamento do que vai acontecer no ministério no ano, eu não tinha ainda pensado no tema, né, meninas? E aí, quando a gente já tinha a data do culto, e aí o Senhor falou ao meu coração, tempo de florescer. Eu confesso para você que eu não sabia o que estava vindo pela frente. E, de fato, não foi um tempo, pelo menos não tem sido um tempo que, aparentemente, aos meus olhos humanos, eu estaria florescendo. E talvez para você também, mulher. Talvez você pense assim, vou num culto onde o tema é tempo de florescer, mas eu não estou me sentindo florescendo hoje. Talvez você esteja assim como eu, pensando, eu estou igual um cacto. E olha que estou mesmo fisicamente, as minhas amigas sabem que fisicamente até o meu corpo está todo pipocado, né? Que eu estou vivendo um tempo aí meio tenso de saúde, e até o meu corpo está com espinho. E enquanto eu estava falando com o Senhor, orando por cada uma de vocês, orando por essa noite, orando pela palavra, eu abri, assim, a rede social, acreditem.
A rede social também é usada, quando com sabedoria, é usada também para falar com a gente, né? E Deus fala com a gente. Gente, o que apareceu na minha rede social? Uma foto de um cacto. Você não quer acreditar? Ok, mas Deus estava falando comigo. Acredite se quiser. Eu abri e apareceu uma foto de um cacto. Eu comentei com o Max, com meu marido. Eu falei, amor, um cacto. Aí ele não entendeu nada. Um cacto, mas, gente, não era só um cacto. Era um cacto florescendo. Eu queria só que a Paty... Vocês sabiam que o cacto floresce? Aí eu falei, Senhor, que coisa linda. Eu sei que o Senhor não está falando só comigo, mas o Senhor quer que eu compartilhe com as mulheres que eu vou ter o privilégio de falar nessa noite. E aí, botou aí, Paty? É pequenininha, né? A que eu separei. Não sei se vai dar para elas verem muito bem. Mas eu queria provar para vocês que o cacto floresce. Tá, tá ali, ó. Tá ali, gente, mas vocês estão vendo, não estão? É porque tinha que puxar, eu não sei puxar, todas as mulheres são baixinhas aqui, não é verdade? Né, Paty? Eu não alcanço, a gente não alcança, gente. Ai, meu Deus, cuidado, Aline. Ai, Jesus. Vamos lá, vamos lá. Aê! Já foi, já foi. Travou? Olha aí, gente. Ai. Aê! Gente, olha aí, o cacto floresce. O cacto floresce. Vocês, gente, isso é muito lindo porque eu falei assim, parece papo de doido, né? Mas Deus fala umas coisas com a gente de formas inexplicáveis. E eu creio que o Senhor não estava falando só comigo, Ele estava falando com você. Para que eu compartilhasse nessa noite isso com você. O cacto também floresce. E o cacto, se vocês lembrarem, o cacto ele está, gente, normalmente no meio do deserto. No momento difícil. E eu falei, Senhor, é isso. Às vezes a gente está no meio de um deserto, a gente às vezes está no meio de algo muito difícil na nossa vida e a gente está como um cacto e o Senhor está dizendo hoje, nessa noite para a gente, o cacto também floresce. Porque a reserva de água está lá dentro dele. E sabe quem é a nossa reserva de águas vivas? É o nosso Senhor Jesus. Essas águas que estão dentro de nós, mesmo se você estivesse sentindo hoje, nessa noite como um cacto, a água que está transbordando de você, que se chama Jesus, vai fazer você florescer. Mesmo que você esteja no meio do deserto, mesmo que as dificuldades mostrem ao contrário para você, mesmo que você olhe para o lado e só tenha sequidão, mesmo que você veja que as circunstâncias são totalmente contrárias para que você venha florescer, o Senhor está te dizendo, eu sou capaz de jorrar águas vivas, mesmo no meio do cacto, e fazer ele florescer como esse cacto aqui. Você pode dizer um amém? Crendo no que Deus ele tem para você nessa noite. Eu me emociono porque Deus ele é maravilhoso, porque Ele fala com a gente. Aí eu falei, Senhor, muito obrigada, porque mesmo nessa coisa esquisita da gente abrir assim uma rede social e ver lá o cacto florescendo, o Senhor fala com a gente. E o Senhor me deu essa palavra, eu não podia guardar, porque não era só para mim. O Senhor, Ele tinha essa palavra também para você, mulher, nessa noite. Mas olhando aqui para o Salmo também, que fala muito aqui sobre florescer, sobre várias aqui plantas, né, tipos de plantas, eu queria compartilhar também com vocês. Dá uma olhada no verso 7 desse Salmo, do Salmo 92. Dá uma olhada lá. Esse verso 7, ele fala sobre os inimigos florescendo. Não é verdade? E aí o salmista, ele está aqui dizendo assim, eu vejo que... Vamos voltar lá. Verso 7. Embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Ué, Suelen, então quer dizer que os meus inimigos, os malfeitores, as pessoas que não são bacanas, elas florescem? Gente, a nossa concepção de florescer é muito deturpada.
Às vezes a gente olha para o lado, a gente acha que alguém está florescendo, a gente acha que alguém está sendo muito bem-sucedido naquilo que faz. A gente olha, às vezes, para o outro e na nossa sequidão, normalmente a gente, quando está seca, quando a gente não está muito bem, quando a gente está abatida, todo mundo está melhor que a gente. Não é verdade? Na nossa concepção, todo mundo está melhor. Não, aquela ali, a vida dela anda. Não é verdade? A gente não fala, aquela ali, gente plena, aquela mulher que faz tudo ao mesmo tempo e que não se atrapalha. Como pode isso, gente? Como pode? E aí você fala, como pode? Eu estou aqui numa sequidão, está complicado, eu tenho que dar conta de tanta coisa. Nós, mulheres, temos tantos afazeres e tantas coisas. É filho, é marido, é estudar, é cuidar da casa. As meninas solteiras estão no college, é cuidar da vida sentimental, né? As meninas que estão aí com o bebê, é cuidar do bebê. E também ter uma vida de retidão e busca ao Senhor. E aí, quando você está nesse tempo de sequidão, eu não estou falando agora dos inimigos, né? Como o verso aqui 7 fala dos inimigos, que eles florescem, né? Não é só isso. Às vezes a gente faz um comparativo completamente deturpado. E na nossa concepção, as pessoas que nem servem a Deus estão florescendo. E aí, só que o Salmo, né, o salmista também, claro, inspirado pelo Senhor, ele está cantando ao Senhor aqui. Mas ele fala que esses mesmo, que parecem florescer, o que vai acontecer com eles no final, gente? Serão destruídos. Vale a pena esse tipo de florescimento? Eu não quero esse tipo de florescimento. E às vezes é fake. Às vezes é fake. Às vezes essa flor é de prático. Não é verdade? Às vezes a gente olha e a gente acha que é flor, acha que é de verdade, quando a gente toca e era de plástico. É fake. Então, muitas vezes o que a gente olha e compara não é real. E nós, mulheres, infelizmente, a gente tem um comportamento muito repetido de comparação. Muito. A gente sempre tenta se espelhar na outra. É bom a gente ter também pessoas que a gente possa admirar, que a gente possa seguir exemplo. Façam isso. Eu tenho muitas mulheres maravilhosas. Aqui tem um monte que eu admiro, que eu me espelho. E cada uma tem uma qualidade, cada uma tem um jeito. E eu falo, eu quero ser igual a ela nessa área da minha vida. Poxa, eu acho tão bonito como ela cuida dos filhos, como ela... Isso é bom, gente, a gente ter admiração, a gente ter referências do Senhor. É maravilhoso. Mas a gente não pode cair naquela coisa da comparação, né? E eu sempre me pego pedindo perdão ao Senhor quando eu faço isso. Que a gente possa fazer isso também. Até porque cada florescimento, ela tem um aspecto. Ela tem um estilo. Ela é diferente. Gente, quem aqui já foi num campo todo florido? Quem aqui já foi num campo todo florido? É fácil, né? E elas não ficam todas juntinhas assim, mas quando você olha aquele tapete, cada uma tem uma cor. E não fica lindo demais? Assim é a gente quando floresce. Nós podemos ter cada uma cor, uma rosinha vermelha, amarela, mas quando a gente está junta, aquele tapete assim... É lindo florescer, porque nós somos espelhos para outras mulheres. E eu creio que o Senhor também está nos chamando a atenção para isso nessa noite. Que a gente possa entender as nossas características como flores, as nossas características de florescer, para que a gente venha a ser esse grande tapete, lindo, maravilhoso, para a vida de outras mulheres que estão sedentas por esse florescimento. Então, no verso 7, eu queria destacar sobre isso, sobre a nossa maneira equivocada como a gente compara como o outro está florescendo. E talvez esse outro realmente não tenha nada de Deus e seja fake. Então, não vamos fazer isso. No verso 10, mostra para a gente algo muito lindo. O salmista, ele fala, né? Aumentaste a minha força e derramaste sobre mim um óleo novo. Então, cactos, não todas aqui, tá, gente? Mas se você está se sentindo na sequidão, o Senhor sempre tem um óleo novo para nós. O Senhor sempre tem um óleo fresco para nós. O Senhor, Ele vai
mudar as circunstâncias e vai derramar do óleo dele, fresco sobre nós. Assim como foi aqui na vida do salmista, que ele declarou: Senhor, o Senhor vai derramar sobre mim, porque o Senhor aumentaste a minha força. Quem aqui está passando por algo muito difícil e está falando assim: Senhor, eu estou tão sem força, estou tão cansada, eu estou tão exausta, eu não estou bem. E aí você fala: só mesmo um óleo novo. E às vezes, mulheres, às vezes não tem nada aparentemente acontecendo. Quando isso acontece, só pode ser espiritual. Eu não estou dizendo que você está sendo atormentada, longe de mim falar uma coisa assim. Mas espiritualmente falando, sempre, a Bíblia fala que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades espirituais. Assim como o Senhor existe e os seus anjos existem, o mal existe. Eu não gosto de dizer isso, mas é a verdade, é a palavra que nos diz. O mal existe e ele fica sempre procurando uma brecha para poder nos entristecer, para poder nos deixar fora daquilo que o Senhor tem de plenitude e de alegria. E muitas vezes a gente não consegue identificar esses espinhos que estão nos atrapalhando de brotar. E eu queria que você nessa noite também orasse ao Senhor e dissesse: Senhor, me mostra o que está me travando. Me mostra, Senhor, quais são esses espinhos que estão impedindo o meu florescer de plenitude em Ti. Eu não estou dizendo que porque você está passando por um momento de tristeza, você não é uma flor do Senhor. Você continua sendo uma flor do Senhor. Mas talvez você esteja ferida. Talvez você esteja com os espinhos tentando sufocar o teu florescer. Então peça ao Senhor para te mostrar quais são. Porque não é natural a gente estar abatida, triste e não ter uma causa aparente. Eu sei que às vezes a gente pode estar passando por uma enfermidade, a gente às vezes pode estar passando por uma perseguição, talvez você esteja passando por uma dificuldade no Canadá, aqui, talvez você esteja com dificuldade de relacionamento, talvez você esteja buscando pessoas para poder caminhar com você e você não está conseguindo, talvez você não esteja vivendo um momento também bom de casamento com o seu marido, ou com a relação dos seus filhos, ou com amigas da igreja. Eu não sei o que está acontecendo, mas tudo isso faz a gente, sim, ficar triste. E isso, às vezes, faz com que a gente fique tão sufocada ali no nosso florescer, que as outras pessoas acabam vendo e percebendo, né? E aí, quando perguntam assim: mas o que está acontecendo com você? Você nem sabe responder. Aí é a hora da gente clamar ao Senhor, aquele que tudo conhece dentro de nós. É a hora da gente se colocar e se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, aumente a minha força, derrame sobre mim o teu óleo fresco. Porque às vezes a gente entra num caminho tão difícil e a gente vai só caindo. Vai só caindo. E a gente entra num buraco, né? Ninguém mais vê a gente, ninguém mais consegue ajudar a gente. E aí você parece que esqueceu que é ao Senhor que você tem que clamar. Parece que você esqueceu que, inclusive, nos salmos, tem os salmos de lamento, salmos de pedidos de socorro. Senhor, quantas vezes Davi falou: Senhor, como está angustiada a minha alma? Por que eu estou tão abatido? Eu espero em Deus. O Senhor é minha força. Você pode ver Davi falando várias vezes, em vários salmos, clamando ao Senhor, e que a gente possa fazer isso. Não se afunde, mas peça ao Senhor para que você venha ter a sabedoria de identificar os espinhos que estão te impedindo. Amém? Lá no verso 12, o Senhor ainda tem algo para nós. Dá uma olhada lá. Diz que os justos... Nossa, meu carioquês gritou aqui agora, hein? Justos florescerão. Brincadeira, gente. Lá no 12. Os justos florescerão como a... Como a... Eu sei que vocês não gostam disso não, mas eu vou fazer. Como a palmeira. Gente, quem já viu palmeira? Tem palmeira lá na cidade de vocês? Muitas? Como é que é? Fala aí para a irmã que está aí do lado, interage. Tem palmeiras?
Tem? Elas são... Como é que é como é que é a palmeira, gente? Me ajuda aí. Como é que é a palmeira? Pequenininha, assim como eu? Altona, né? Gente, é muito alto. Palmeira é um negócio que cresce. Alguém aqui já teve palmeira dentro de casa, no quintal? É rica. Quem já teve palmeira dentro de casa, no quintal? Gente, a Berbel ali, ó. Mari Berbel falou que tinha. Já era, você balançou a cabeça e disse que tinha, agora a gente já sabe que você é rica. Brincadeira. Gente, é difícil alguém ter uma palmeira, né? Dentro do quintal. Muito difícil, porque ela cresce muito e ela, às vezes, ela dá trabalho ali no quintal, porque ela ocupa um espaço muito grande, né? Mas aqui, o salmista, ele está cantando e falando com o Senhor. Justos florescerão como a palmeira. Gente, quando a gente floresce como uma palmeira, o Senhor nos leva em lugares altos, assim como a palmeira. É para eu me aparecer, Suelen, então eu vou ser linda, alta como uma palmeira, vou me aparecer. Não, né, não. Sabe por que o Senhor nos leva a lugares altos? Para que a gente consiga enxergar do alto, com a sabedoria do alto, para que a gente tenha o discernimento do alto. Não tem nada a ver para aparecer, não tem nada a ver, nada a ver. Mas o Senhor nos faz como palmeiras. Aí você fala, nossa, eu estou muito longe de ser justa, né? O Senhor, Ele é justo o tempo todo com a gente. Mas a gente, às vezes, muitas vezes, nós não somos justos como a gente espera ser, né? Mas fala com o Senhor, Senhor, me dá um coração como o seu, justo, disposto a obedecer a sua voz. E o Senhor vai sim te fazer como uma palmeira. E o Senhor tem sim uma expectativa que você peça a Ele isso. Senhor, me dá a sua justiça dentro do meu coração. Me leve às alturas, não o meu nome seja exaltado, mas o seu nome seja engrandecido em meu lugar. Se for para que o Senhor me leve a lugares altos, distantes, todas nós aqui estamos fora da nossa casa, o Senhor nos trouxe para o Canadá, não foi só por causa de que aqui é bonito. Não é só porque tem blossom. Não é só porque é um lugar bonito de se viver, não. Porque o Senhor quer nos fazer ser diferente e ser uma palmeira aqui nesse lugar. Nem que seja para uma mulher. Talvez eu e você não seremos uma palmeira na vida de 50 mil mulheres. Mas eu creio que em uma mulher você vai fazer a diferença através do nome de Jesus. Não porque a gente é palmeira imperial, mas porque o Senhor, Ele usa nossas vidas. Amém? Eu queria que você também abrisse lá, ainda aí no Salmo. Vai lá. Fala da palmeira, mas também fala do quê, gente? Cedro do Líbano. Alguém sabe que planta é essa? Cedro do Líbano. Alguém sabe? Ninguém sabe? Pois é, eu também não sabia, mas pesquisei, gente, para falar hoje com vocês. Gente, eu vou falar aqui para vocês uma curiosidade do cedro do Líbano. A gente sabe que, aqui, eu pesquisando, fala que ele cresce devagar, bem devagar. Só que ele chega a atingir uma altura de 40 metros. Nos primeiros 3 anos de vida, preste atenção, mulheres, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Preste atenção nisso. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Vocês estão entendendo a profundidade do que Deus está falando com a gente? Vocês estão entendendo a profundidade do que Deus está falando com a gente? Gente, eu quero ser como um cedro de Líbano. Declara hoje, declara aí, fala, eu quero ser. Eu quero ser como o cedro de Líbano. Eu quero que o Senhor primeiro aprofunde as minhas raízes, como o cedro de Líbano. Se as nossas raízes primeiro tiverem aprofundadas e fincadas na palavra do Senhor, pode demorar o tempo que for, o Senhor vai nos fazer florescer e vai fazer com que a gente chegue a 40 metros de altura,
Porque as nossas raízes estão fortificadas na palavra do Senhor. Aleluia! Então tem um tempo de aprofundamento ali, de fixação da raiz. Talvez a gente esteja vivendo ainda esse tempo que está um cotoquinho para o lado de fora, mas as raízes estão sendo profundas. As raízes estão indo lá, crescendo, fortificando, criando ramos e dando aquela fortificação, porque quando ela começar a crescer, assim como o cedro do Líbano, ela vai chegar muito alto, a 40 metros de altura. Mas essa palavra não é para a gente pensar assim, então eu só vou começar a aparecer aqui com os frutos que o Senhor tem me dado quando eu estiver idosa. Já que eu estou pedindo a Deus para ser o cedro de Líbano, ora bolas. Então, a minha raiz vai demorar uns 50 mil anos e eu só vou... Não é isso. O Senhor é que sabe o tempo. O Senhor é o dono do tempo. Em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de amadurecer, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Só que a gente, às vezes, não quer entender esse tempo. E muitas vezes a nossa rapidez, a nossa agilidade, a nossa maneira de querer fazer as coisas impede o agir de Deus, impede da gente ter raízes profundas. E sabe o que acontece? A gente fica de novo igual uma fake flor. Que por fora parece que está bonitona, mas é de prático. Obrigada, é de prático. Eu estou brincando, tá, gente? Sei falar, é plástico, tá? Eu só estou brincando com vocês. Mas... isso que acontece quando a gente quer acelerar o tempo que é do Senhor. Se eu estou vivendo num tempo de preparo, se eu estou vivendo um tempo de aprofundar as minhas raízes, aguenta firme. Porque o que o Senhor tem para mim e para você é um florescer real, não é fake, é verdadeiro. Assim como o cedro do Líbano. Quando eu começar a crescer, porque o Senhor é que dá o crescimento, não sou eu que faço, não sou eu que fico ali. Você já viu uma planta se regando? Eu nunca vi. A palavra diz que Ele é o nosso jardineiro. Gente, a gente louvou aqui. Colocar o seu jardim dentro de mim. Ele é que cultiva. Ele lança semente, Ele faz florescer, Ele dá a altura certa. Não existe uma planta que fica se regando. Ele é quem rega. Ele que sabe o tempo certo. Ele sabe a estação certa de mim e de você florescer. Ele sabe. E Ele conhece a sua intenção, a intenção do seu coração. Ele vê se você está assim, poxa, Senhor, será que de fato as minhas raízes estão se aprofundando? Será que realmente eu tenho buscado no Senhor essas raízes profundas? Ou será que eu estou achando que esse tempo, mesmo de sequidão, é um tempo perdido? É um tempo que eu não estou aprendendo nada, é um tempo só que eu fico chorando. Gente, nos tempos de dor, o Senhor também está aprofundando as nossas raízes. O Senhor nos leva a lugares diferentes que a gente não imagina, porque Ele nos preparou muito antes. Só que a gente quer pular a etapa do preparo, a gente quer logo avançar, né? A gente acha que está preparada para todas as coisas e vamos lá, eu quero florescer, eu quero que o Senhor me leve a lugares diferentes, eu quero falar em Teu nome, mas a gente precisa aprofundar as raízes. E se há o tempo, se é hoje esse tempo de aprofundar as raízes, eu queria que você tivesse a sensibilidade do Espírito Santo e entendesse esse tempo da sua vida. Amém? Que a gente possa fazer isso. E lá no finalzinho fala, no finalzinho do Salmo, né? O salmista, ele proclama que o Senhor é justo. Ele é minha rocha. Nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Eu queria que alguém do teclado, quem é, gente? A Paty, né? Vem cá, Paty, por favor. Vem tocar aqui, vem. É assim. Fica só ali que a gente vai orar. Eu queria orar com você. Eu vou orar junto com você, porque, de fato, eu tenho vivido um tempo
de entendimento no Senhor. Um tempo de, sim, às vezes de muita sequidão. Eu não sei se você também está vivendo um tempo difícil, não sei como está o seu coração, sua mente, mas eu queria que você pedisse ao nosso verdadeiro jardineiro nessa noite, para que Ele viesse regar o teu coração, que Ele viesse colocar aí essa reserva dentro do cacto aí, para que Ele venha florescer a reserva de águas vivas. Eu queria convidar você a orar junto comigo também, assim como a gente falou aqui nessa noite, para que você consiga identificar aquilo que está sendo espinho ainda no seu corpo, no seu florescimento. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você pensasse um pouquinho e dissesse: Senhor, tem alguma coisa ainda, ou muitas coisas, que tem sido um espinho, talvez um perdão não dado, ou talvez uma tristeza sem conhecimento aparente, talvez alguma luta que eu esteja vivendo dentro da minha casa, na minha família, talvez um sentimento de estar sozinha, de não ter ninguém ao lado, mas o Senhor está do seu lado. É nos momentos que a gente se sente só, é que a gente olha e fala: Senhor, o Senhor me basta, e a Tua presença é o meu prazer, eu adoro estar na Sua presença. Pai, mas mesmo assim, coloca pessoas que eu venha sentir o Teu cuidado, o Seu amor, para que eu venha ver, Senhor, o Teu amor resplandecendo, Pai, através das pessoas também ao meu lado. Talvez a sua oração seja pelo teu ministério. Talvez o Senhor já tenha te chamado já há muito tempo a fazer algo que você sabe que o Senhor já te chamou, que o Senhor já te alertou. E você está sufocando, e você está guardando. E isso às vezes gera também uma insatisfação. Talvez você tenha um marido, um relacionamento que está nesse tempo difícil e você quer apresentar diante de Deus. Talvez você tenha vivido uma quebra de relacionamento com amigos, com pessoas. Talvez você esteja vivendo um tempo também com você mesma, esperando uma resposta de Deus. Eu não sei, mas o Senhor está aqui. Ele é o seu jardineiro e Ele pode sim regar o teu coração e fazer você tirar esses espinhos agora, nessa noite. Se você estiver vivendo também um tempo de aprofundar suas raízes, diz ao Senhor: Pai, eu espero, aprofunda as minhas raízes. Finca, Senhor, as minhas raízes, Pai, na Tua palavra, na busca pelo Senhor, nas experiências que eu ainda não vivi contigo, no meu secreto, dentro do meu quarto, na leitura e na busca da Tua palavra. Ah, Senhor, me dá momentos únicos e exclusivos diante da Tua presença. Isso vai fazer com que eu entenda esse tempo de aprofundamento de raízes, Pai. Mas, Senhor, se eu estiver vivendo num tempo, assim como a gente leu aqui no Salmo, de palmeiras, que o Senhor tem me levado também a lugares altos para proclamar o Teu nome. Senhor, me dá sabedoria. Pai, que essa altura que o Senhor tem me levado não seja para me engrandecer, não seja para eu achar que posso fazer algo sem a Tua presença, mas, Pai, que essa altura faça eu enxergar as coisas com o Teu olhar, Pai. Me faça, Pai, ter sabedoria e percepção de que eu sou sim palmeira, mas que não é para a minha glória, mas para que eu possa ser vista pelas pessoas que estão sedentas do Teu amor, Senhor. Pai, cada uma aqui tem uma estação. Cada uma aqui floresce de uma maneira diferente. Cada uma aqui está numa etapa. Mas tem uma coisa que nos une, Pai. Tem uma coisa, ó Pai, algo tão maravilhoso que é o
teu amor por nós que é igual. O Senhor nos ama igualmente e o Senhor deseja de nós até mesmo aquele choro, aquele gemido inexprimível que às vezes nos falta palavra, Senhor. Ah, Pai, Abba, Pai, Paizinho, nós chamamos, Senhor. Pai, transforma, Senhor, os nossos lamentos em cânticos, Senhor. Faz com que as nossas lágrimas, Senhor, que brotam, Pai, venham regar, Pai, esse tempo de tanta sequidão, mas que a gente venha florescer no Senhor, Pai. Por favor, Senhor, nós te clamamos. Nos dá força, como o salmista declamou aqui. Senhor, derrama do teu óleo, Senhor, sobre nós nessa noite. Não faz com que a gente saia aqui da mesma forma, Senhor, mas que a gente possa sair daqui transformadas, renovadas pelo teu Espírito Santo, com a certeza que o Senhor é o nosso jardineiro perfeito, que coloca dentro de nós rios de água viva. Por favor, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está aqui no meio de nós, Senhor. Obrigada pela tua presença real, Pai. Obrigada, Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Amém. Você pode dar um abraço de novo na sua irmã. Eu sei que a gente agora pode abraçar, a gente aproveita, né?